Meu nome é Julia. E, embora eu tenha agora 30 anos e tenha construído uma vida aparentemente tranquila, ainda há noites em que fecho os olhos e me vejo como aquele menino de 12 anos, preso em uma casa que nunca foi um lar. Crescer sob o mesmo teto que estava, meu padrasto, era como viver numa prisão sem grades. As paredes eram testemunhas mudas de um horror que ninguém fora de nossa casa poderia imaginar. Não havia fantasmas, nem monstros saindo dos armários. O verdadeiro terror era humano, palpável, e tinha um nome. Minha mãe, Cecília, era uma mulher cheia de luz. Antes de Estaban, eu me lembro de uma mãe que ria, que cozinhava enquanto cantava e que sempre encontrava tempo para me ler uma história para dormir. Mas, quando ele entrou em nossas vidas, tudo desmoronou. No início, Estaban parecia o homem ideal, gentil, atencioso e disposto a nos ajudar a superar a ausência do meu pai, que faleceu quando eu tinha apenas 5 anos. Ele parecia querer preencher o vazio, mas logo percebemos que sua afeição vinha acompanhada de amarras e condições rigorosas. A violência não começou de repente. Era como uma infiltração lenta, uma neblina imperceptível a princípio. Estaban tinha um dom para palavras ofensivas, aquelas que perfuram a alma sem a necessidade de levantar a voz. Tudo começou com comentários dirigidos à minha mãe, que ela era inútil, que nunca fazia nada direito, que, se não fosse por ele, estaríamos na rua. Minha mãe estremecia um pouco mais a cada palavra, mas eu nunca respondia a ele. Acho que, na época, ela pensava que suportá-lo era o preço para nos manter juntos e seguros. Eu assistia a tudo de longe, muito jovem para compreender plenamente, mas consciente o suficiente para sentir que algo estava errado. Com o passar dos anos, as palavras de Estaban se transformaram em gritos e depois, em golpes. A primeira vez que o vi bater na minha mãe, algo dentro de mim estalou. Foi uma discussão absurda sobre um recibo perdido. Estaban empurrou-a contra a parede e deu um soco no estômago dela. Minha mãe dobrou-se de dor, mas não gritou, nem chorou. Apenas abaixou a cabeça e esperou que ele terminasse. Essa imagem ficou gravada na minha mente como uma tatuagem. Naquela noite, enquanto minha mãe aplicava gelo silenciosamente nos hematomas, algo mudou em mim. Percebi que não podia ficar parado, mas também não conseguia confrontar Estaban diretamente. Eu sabia que um homem como ele não tinha limites, e minha mãe já estava sofrendo o suficiente. Então, comecei a planejar. Não foi um plano elaborado, mas uma série de vagas ideias que se misturavam na minha mente infantil. Procurei maneiras de nos proteger, de ligar para um membro da família a pesquisar abrigos para vítimas de violência doméstica na biblioteca. Mas cada passo que eu dava estava cheio de medo. E se Estaban descobrisse o que eu estava fazendo? E se sua raiva se voltasse contra mim? O medo se tornou o meu companheiro constante. Toda vez que eu ouvia o som das chaves na fechadura, meu coração acelerava. Quando ele chegava cedo e de bom humor, havia uma breve pausa. Mas se chegava atrasado e cheirando a álcool, sabíamos que a noite seria longa. Nessas ocasiões, minha mãe e eu andávamos como se estivéssemos pisando em vidro, observando cada palavra, cada movimento, tentando não provocar sua raiva. Mas com o Estaban, nunca havia garantias. Às vezes, até o silêncio o enfurecia. Um dia, tudo saiu do controle. Era uma tarde normal e eu tinha deixado uma janela aberta na sala de estar. A chuva encharcou parte do sofá e Estaban percebeu quando chegou. Sua raiva foi imediata. Antes que eu pudesse pedir desculpas ou explicar, senti a mão dele cruzar meu rosto. Foi a primeira vez que ele me atingiu. E, embora a dor física fosse intensa, o que realmente me chocou foi a constatação de que agora eu também era um alvo para ele. Até aquele momento, eu sempre acreditara que, enquanto ficasse fora do seu caminho, estaria seguro. Mas essa ideia desmoronou num instante. Depois daquele dia, sua violência tornou-se mais imprevisível. Ele não batia apenas na minha mãe. Agora ele também me agredia pelas razões mais insignificantes. Uma xícara perdida, uma tarefa incompleta, um simples suspiro na hora errada. Cada golpe fortalecia minha determinação de escapar, mas também aumentava meu medo. Eu sabia que não conseguiríamos fazer isso sozinhos. Precisávamos de ajuda,
mas minha mãe sempre recusava. Ela dizia que as coisas iriam melhorar, que Estaban mudaria. Eu sabia que ele não faria isso. Foi então que descobri que minha mãe tinha uma pequena poupança guardada. Era uma quantia modesta, mal o suficiente para alguns dias, mas, para mim, representava nossa única esperança. Comecei a conceber um plano mais concreto. A chave era encontrar o momento certo, uma época em que Estaban estaria distraído o suficiente para não notar nossa ausência até que já estivéssemos longe. Essa oportunidade surgiu numa manhã bem cedo, depois que Estaban ficou bêbado e caiu dormindo no sofá. Minha mãe e eu embalamos o essencial: roupas, economias e alguns documentos importantes. Saímos de casa com o coração na garganta, temendo acordar a qualquer momento. Caminhamos por horas na chuva, sem rumo, até chegarmos à casa de um vizinho que sempre fora gentil conosco. Contamos a ela o que havia acontecido e ela, sem hesitar, nos ajudou a entrar em contato com uma organização que auxilia vítimas de violência doméstica. Os dias seguintes foram um redemoinho. Fomos transferidos para um abrigo em uma cidade diferente, onde finalmente poderíamos nos sentir seguros. Mas, embora tivéssemos escapado fisicamente, as cicatrizes emocionais permaneceram. Minha mãe começou a reconstruir sua vida, mas o brilho em seus olhos nunca voltou totalmente. Eu, por minha vez, vivi com uma mistura de alívio e culpa. Alívio por termos escapado, mas culpa por não ter conseguido protegê-la mais cedo. Hoje, olhando para trás, percebo que o que vivi não foi apenas um período sombrio da minha infância. Foi uma lição brutal de medo, resiliência e o poder da sobrevivência. Embora o tempo tenha passado, as sombras daqueles anos ainda me assombram. Toda vez que ouço uma voz alta ou um baque à distância, meu corpo instintivamente fica tenso. Mas também sei que o medo não me define. O que me define é ter encontrado a coragem para escapar, mesmo quando parecia impossível. A história de Estaban e o que vivemos nunca desaparecerá completamente da minha memória. Mas, a cada dia que passa, esforço-me para construir algo melhor. Porque, embora o passado doa, ele também me lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há uma saída. Sempre há esperança. Eu nunca soube exatamente em que ponto as coisas começaram a ficar estranhas, só quando eu parei de me sentir seguro no trabalho. Eu era um homem comum, com uma vida comum, trabalho e rotina comuns. O tipo de cara que, embora não fosse o centro das atenções, sempre parecia estar no lugar certo na hora certa. No entanto, tudo mudou quando ele chegou. Eu não sabia disso na época, mas desde a sua primeira aparição, algo quebrou minha rotina. No início, Alex parecia apenas mais uma pessoa no escritório, um cara legal que falava sobre futebol, filmes e o clima. Ele não era nada extraordinário, mas estava sempre sorrindo e fazendo comentários para fazer os outros rirem. Nós nos tornamos amigos facilmente, ou assim eu pensei na época. Ele era um desses companheiros que começam como conhecidos, depois se tornam pessoas com quem você senta para almoçar. Aos poucos, o vínculo se fortalece. Mas era tudo tão sutil que eu nem percebi quando a linha entre o que era amizade e o que era um relacionamento tóxico ficou borrada. Lembro que foi numa terça-feira, por volta das 11h30, quando tudo começou. Eu estava trabalhando em uma apresentação para um cliente importante, focado nos gráficos e dados que precisava revisar, quando Alex se aproximou da minha mesa. Ele fez uma piada sobre meu estilo de vestir, algo comum entre nós. Mas, desta vez, algo em seu tom me intrigou. Não era uma piada amigável como as outras. Havia algo obscuro por trás da sua risada. Naquela primeira vez, deixei para lá, pensando que talvez ele estivesse apenas de mau humor ou que eu o havia entendido mal. No dia seguinte, ele repetiu a mesma fórmula, só que dessa vez a piada sobre minhas roupas foi seguida de um comentário sobre o quão estranho eu parecia nas reuniões. Tudo parecia inofensivo, parte da camaradagem que usávamos para compartilhar no escritório. No entanto, logo percebi que essas piadas não eram apenas inofensivas. Havia um padrão por trás delas, algo que se tornava mais desconfortável a cada interação. Semanas se passaram e o assédio se tornou mais explícito. Alex começou a fazer comentários sobre meus hábitos pessoais,
coisas que eu nunca havia contado a ele. Ele zombava do que eu comia no almoço e começou a questionar por que eu nunca ia a bares depois do trabalho como todo mundo. No começo, tentei ignorá-lo, mas suas insinuações tornaram-se mais específicas, quase como se ele estivesse observando cada movimento meu. Lembro-me de uma tarde em que eu estava na sala de descanso. Ele me olhou do canto com aquele sorriso que já começava a se tornar insuportável. Ele não disse nada, mas seu olhar me seguia. E, embora seu rosto refletisse calma, algo em sua atitude me deixou inquieto. Em certo momento, a provocação não era suficiente. Alex começou a procurar maneiras de invadir meu espaço pessoal. Ele deixava bilhetes na minha mesa, insinuando que estava de olho no meu trabalho. O pior foi uma vez em que entrei no escritório e encontrei uma fotografia minha que eu nunca soube como ele havia conseguido. Eu estava em uma conferência à distância, com o telefone na mão. Não entendi como ele tinha conseguido aquilo, mas o fato de ter essa foto me causou um medo surdo. Perguntei a ele se sabia algo sobre aquilo, mas ele sorriu evasivamente e disse que não lembrava de onde a foto havia vindo. Aquele sorriso tão vazio me deu arrepios. Nesse ponto, eu já sabia que algo não estava certo. Mas o que mais me preocupava era que eu não conseguia provar que algo era realmente perigoso. Ninguém mais estava vendo o que eu estava vendo. Aparentemente, todos achavam que aquilo era apenas mais uma daquelas piadas que sempre fizeram parte da dinâmica do escritório. O mais estranho é que, às vezes, eu me encontrava em conversas com outros colegas que diziam que Alex sempre fora assim, mas que nunca os incomodava. A sensação de paranoia cresceu. Com isso, minha perplexidade. Eu comecei a sentir como se não tivesse controle sobre nada. Piadas que antes eram inofensivas passaram a parecer ameaças veladas. Se eu me atrasava para o trabalho, Alex tinha algo a dizer, sempre com um tom de reprovação disfarçado de piada. Se eu esquecia de responder um e-mail, ele mencionava isso em voz alta para me envergonhar. E, embora ninguém mais notasse, eu sentia que seu olhar estava sempre em mim, avaliando cada passo que eu dava. Um dia, numa segunda-feira qualquer, cheguei ao escritório depois de um fim de semana cheio de trabalho em casa. Eu estava exausto e minha mente nebulosa por falta de descanso. Quando entrei, Alex estava na cozinha, como sempre, fazendo algum comentário alto sobre o café do escritório. Mas o que me deixou desconfortável naquela hora foi o jeito que ele olhou para mim, como se estivesse esperando por algo, testando meus limites, buscando uma resposta que lhe desse poder sobre mim. Com o passar do tempo, percebi que minhas interações com ele estavam ficando cada vez mais tensas. Ele não estava apenas invadindo meu espaço pessoal, mas também manipulava situações para sua vantagem. Em uma ocasião, ele me pediu para ficar até mais tarde para terminar um projeto conjunto. Eu concordei, não porque quisesse, mas porque sentia que, se dissesse não, a situação poderia piorar. Naquela tarde, ele me deixou trabalhando sozinho no escritório, dizendo que precisava sair para fazer uma chamada urgente. Quando terminei meu trabalho e tentei sair, encontrei as luzes apagadas e a porta de saída trancada. Não havia mais ninguém no prédio e meu telefone não tinha sinal. A sensação de estar preso era insuportável. Foram vários minutos antes que Alex aparecesse de repente, como se nada tivesse acontecido. Sua atitude relaxada me fez sentir ainda mais vulnerável. No começo, eu não sabia como reagir. Estava preso em uma teia de manipulações sutis. E, mesmo tentando me afastar, ele sempre encontrava uma maneira de entrar na minha vida. Uma vez, depois de uma reunião particularmente tensa, ele me disse que eu deveria me preparar para o pior se não mudasse minha atitude. Pensei que ele estivesse apenas me provocando, mas o olhar que ele me deu mostrou que não estava brincando. Os comentários, as piadas, tudo parecia uma forma de me desestabilizar, de me fazer duvidar do meu próprio julgamento. Mas o pior veio uma semana depois, quando encontrei uma mensagem no meu armário. Era uma ameaça direta, clara e escrita à mão. Na época, não entendi completamente, mas as apostas já não eram mais apenas uma questão de desconforto. A ameaça dizia que, se eu não mudasse meu comportamento, as consequências seriam terríveis. Eu me senti violado, incapaz de me defender.
As autoridades não podiam fazer nada, pois não havia nenhuma evidência. Ninguém acreditaria em mim. Eu estava completamente sozinho nessa. A cada dia aquilo se tornava mais insuportável. A ansiedade de não saber o que aconteceria me consumia por dentro. Finalmente, decidi falar com os recursos humanos. O que eu nunca imaginei era que eles já sabiam de algo sobre Alex. O que eu não sabia era que ele, na verdade, estava trabalhando lá há muito tempo antes de eu chegar. E seu comportamento já havia sido assunto em várias ocasiões. Ninguém levava a reclamação a sério, mas a atmosfera estava tão carregada de tensão que não podia mais ser ignorada. Eu não queria confrontá-lo diretamente, mas fui forçado a isso. O confronto foi rápido, quase sem palavras, mas a sensação de ter sido manipulado, de ter sido pego em uma teia que eu não entendia completamente, não me deixou. Alex ainda estava lá, com seu sorriso calculista e suas piadas pesadas. Embora as coisas tenham mudado um pouco depois da minha reclamação, sua presença permaneceu uma sombra rastejando pelos corredores, sempre por perto, observando, esperando. Eu nunca vou saber se ele realmente queria me machucar ou se apenas gostava de me assistir sofrer. Mas o que eu sei é que as sombras que ele deixou na minha vida nunca desapareceram completamente. Embora não tenha havido confronto direto ou violência física, foi a violência psicológica que realmente me destruiu. Meu nome é Yoel e o que estou prestes a te contar é algo que me marcou profundamente. Há noites em que fecho meus olhos e tudo volta. Os sons, os cheiros, acima de tudo, a sensação de que algo escuro e perigoso espreita nas sombras. A experiência não só mudou minha vida, como também me ensinou o quão frágil é a linha entre o cotidiano e o horror. Naquela noite, eu estava dirigindo para casa depois de um longo dia em uma cidade próxima. Eu tinha passado a tarde trabalhando em uma interminável reunião que me deixou exausto e ansioso para chegar em casa rápido. A estrada que peguei foi através de uma área rural, com campos em ambos os lados e quase nenhuma iluminação. Enquanto eu continuava dirigindo, as luzes do meu carro pareciam ser as únicas naquela vastidão de asfalto e escuridão. A chuva começou como um sussurro, algumas gotas espalhadas batendo no para-brisa. Em poucos minutos, virou uma chuva torrencial. A visibilidade diminuiu e o som da água cobria quase todos os outros ruídos. Eu diminuí o ritmo, mantendo meu foco na estrada. Mas, a cada quilômetro, eu dirigia por uma solidão que parecia cada vez mais assustadora. Foi quando eu o vi. Uma figura ficou na beira da estrada, na chuva, agitando os braços em sofrimento. No início, meu instinto foi ignorá-lo. Não era seguro parar em um lugar tão solitário, mas algo no jeito como ele se movia, desesperado, me fez sentir que não poderia deixá-lo ali. Fui contra meu melhor julgamento e desacelerei. Era um homem, talvez na casa dos 40 anos, encharcado até os ossos e com uma expressão de total exaustão. Ele me explicou que seu carro tinha ficado preso mais para trás, em uma estrada lateral, e que precisava de ajuda. Havia algo estranho em seu olhar, uma mistura de urgência e frieza que me deixou nervoso. Mas a chuva estava implacável e sua situação parecia genuína. Eu lhe ofereci uma carona até o posto de gasolina mais próximo. O passeio foi desconfortável. Ele mal falava, e quando falava, suas palavras pareciam sem direção, como se estivesse mais focado em me observar do que na viagem. Eu tentei quebrar o silêncio com perguntas casuais, mas suas respostas foram vagas. Em algum momento, notei que ele carregava uma pequena faca no cinto. Ele me disse que usava aquilo para acampar, mas a explicação não aliviou minha crescente sensação de perigo. Depois de alguns minutos, o homem me pediu para virar em uma estrada lateral. Ele insistiu que era um caminho mais rápido para o posto de gasolina. Algo dentro de mim gritava que eu não deveria fazer isso, mas eu não queria provocar um confronto. Peguei o desvio e logo estávamos em uma estrada estreita, cercada por árvores altas que mal deixavam a luz dos meus faróis passar. Então tudo mudou. O homem me pediu para parar o carro. Seu tom, antes calmo, tornou-se frio e autoritário. Ele me mandou desligar o motor e as luzes. Meu coração começou a bater forte enquanto eu tentava manter a calma.
Eu não tinha ideia do que iria acontecer, mas sabia que estava em uma situação perigosa. Antes que eu pudesse reagir, ele abriu a porta e saiu do carro, desaparecendo na escuridão. Fiquei imóvel, ouvindo o som da chuva batendo no teto. De repente, um baque sacudiu o veículo, como se alguma coisa o tivesse atingido. Depois, outro mais forte. Acendi as luzes e virei a cabeça, mas não vi nada. O momento seguinte foi crucial. Decidi que não podia ficar ali parado esperando o que quer que ele tivesse em mente. Liguei o motor e acelerei, independentemente de ele ter voltado para o carro ou não. A estrada era escorregadia e estreita, mas eu não me importava. Minha única prioridade era sair dali o mais rápido possível. Eu não tinha ido longe quando, no espelho retrovisor, vi algo que me paralisou. Uma luz piscava através das árvores, como se alguém estivesse me seguindo com uma lanterna. Acelerei ainda mais, ignorando as curvas acentuadas e os galhos que raspavam a carroceria. Finalmente, cheguei a um cruzamento conhecido e peguei a estrada principal. Depois de alguns minutos eternos, vi as luzes de um posto de gasolina à distância. Entrei no local e fui direto aos funcionários, pedindo que chamassem a polícia. Meu corpo tremia e minhas palavras saíam arrastadas. Quando os oficiais chegaram, contei o que tinha acontecido. Eles prometeram fazer buscas na área, mas o homem parecia ter desaparecido. Naquela noite, mal consegui dormir. Passaram-se dias até a polícia entrar em contato comigo com uma atualização. Eles tinham encontrado um carro abandonado perto do local onde peguei o homem. Lá dentro, encontraram itens perturbadores, cordas, fita adesiva e um caderno cheio de anotações confusas. Nunca conseguiram encontrá-lo, mas as evidências sugeriram que não foi a primeira vez que ele tentou algo semelhante. Desde então, nunca mais parei o carro em estradas solitárias, não importa o quão desesperadora a situação pareça. Aquela noite me ensinou que o verdadeiro terror nem sempre está no sobrenatural, mas nas intenções daqueles que cruzam seu caminho. O som da chuva, antes reconfortante para mim, agora é um lembrete constante de quão perto estive de não sair dessa experiência vivo. Meu nome é Daniel, e o que vou contar aconteceu há 10 anos. Embora eu ainda sinta que não posso escapar dessa experiência. Tudo começou com algo que, na época, parecia uma simples aventura, um convite para um jogo exclusivo. Não era nenhuma sala de escape tradicional, nem uma atividade recreativa comum. De acordo com o e-mail que recebi, tratava-se de um evento privado, projetado para desafiar os limites físicos e mentais dos seus participantes. Prometia adrenalina, mistério e um prêmio em dinheiro. Na época, jovem e ingênuo, pensei que seria emocionante tentar algo diferente. O local era uma antiga mansão nos arredores da cidade, abandonada, mas com uma atmosfera de grandeza decadente. Ao chegar, conheci um pequeno grupo de pessoas, todas estranhas para mim. Éramos 6 no total, e cada um parecia ter suas próprias razões para estar ali. Curiosidade, necessidade financeira ou, como no meu caso, o simples desejo de experimentar algo fora do comum. Fomos recebidos por 2 anfitriões vestidos formalmente, usando máscaras que escondiam seus rostos. Eles explicaram as regras básicas do jogo, resolver quebra-cabeças, superar desafios e avançar pelas diferentes áreas da mansão. Havia uma regra específica. Uma vez que entrássemos, não poderíamos deixar o jogo até completá-lo. Se alguém tentasse sair antes disso, seria automaticamente eliminado. Eles não explicaram o que significava ser eliminado, mas presumimos que simplesmente estaríamos fora do prêmio. No início, tudo parecia um jogo inofensivo. Os primeiros testes foram quebra-cabeças que resolvemos juntos, explorando a mansão em equipe. Havia um ar de camaradagem entre os participantes. Embora a tensão aumentasse a cada desafio, a dinâmica mudou na terceira sala. O jogo deixou de ser colaborativo para se tornar uma competição direta. Fomos forçados a nos enfrentar em um teste de força e resistência. A pessoa que chegasse por último perderia pontos no sistema de classificação, embora ninguém soubesse exatamente o que aquilo significava. Foi quando tudo começou a ficar sombrio. O último colocado, um homem chamado Adrian, foi levado para fora do quarto pelos anfitriões.
Disseram-nos que ele havia sido eliminado e que nunca mais o veríamos. Pensei que ele seria simplesmente liberado da mansão, mas nunca ouvimos o som da porta da frente se abrindo ou de um carro indo embora. Apenas um silêncio que nos deixou com mais perguntas do que respostas. À medida que progredíamos, os desafios tornaram-se mais físicos e psicológicos. Havia salas cheias de armadilhas, testes que exigiam a realização de riscos extremos e quebra-cabeças cuja solução envolvia sacrificar tempo, itens pessoais e até mesmo a segurança física. O que mais me perturbou foi quando fomos forçados a votar em quem deveria receber uma penalidade. Era um castigo que ninguém queria, mas que não nos foi explicado claramente. Quando decidimos, relutantemente, penalizar uma participante chamada Marina, a anfitriã a separou do grupo. Ela voltou minutos depois mancando e com uma expressão que nunca esquecerei. Seus lábios tremiam, mas ela não quis falar sobre o que havia acontecido. Foi então que percebi que aquilo não era apenas um jogo. Cada decisão que tomávamos tinha consequências reais e tangíveis, e o preço da perda era muito alto. Tentei convencer o grupo de que precisávamos nos unir e exigir respostas, mas o medo e a desconfiança já haviam se instalado. Estávamos todos ocupados demais tentando sobreviver para pensar em qualquer outra coisa. Em um dos últimos testes, descobri algo que nunca vou esquecer. Enquanto procurava pistas em um dos quartos, abri acidentalmente uma porta que dava para um porão. Ali, nas sombras, vi o que pareciam ser gravações de câmeras. A tela mostrava cada canto da mansão, incluindo as evidências que já havíamos passado. Mas o mais assustador era ver imagens dos participantes eliminados. Eles não estavam lá fora, livres. Estavam trancados em pequenas celas improvisadas, alguns inconscientes, outros gritando em desespero. Fui tomado pelo terror. Agora eu entendia que não havia como sair daquele lugar ileso. Havia apenas duas opções: ganhar o jogo ou tornar-se uma das vítimas. Com o coração batendo forte, fechei a porta rapidamente e fingi não ter visto nada. Eu não podia revelar minha descoberta. Se o fizesse, tinha certeza de que os anfitriões encontrariam uma maneira de me silenciar. Quando restávamos apenas 3, o jogo atingiu seu clímax. Fomos conduzidos a uma sala completamente branca, com uma mesa no centro. Nela, havia 3 envelopes lacrados. Cada um de nós teve que pegar um envelope e decidir se deveria prosseguir ou desistir. Mas já sabíamos que desistir não era uma opção real. Quando abri meu envelope, encontrei uma frase simples escrita: "O último a decidir perde". Naquele momento, entendi que o jogo não era apenas sobre força ou inteligência, mas sobre manipulação psicológica. O tempo parou enquanto nós 3 nos olhávamos, tentando decifrar as intenções uns dos outros. Finalmente, um dos participantes tomou a decisão de desistir, deixando o resto de nós avançar. Ele foi eliminado instantaneamente, levado para fora da sala pelos anfitriões, que o arrastaram como se fosse um objeto sem valor. No final, restávamos apenas nós 2. O último teste era simples em aparência, mas carregado de um peso moral insuportável. Tínhamos que decidir quem de nós merecia ganhar. Não havia mais enigmas ou desafios, apenas um confronto final baseado em nossas próprias palavras. A pessoa que melhor convencesse os anfitriões ganharia o prêmio. Eu nunca soube quais critérios eles usavam para decidir o vencedor, mas não fui eu. A outra concorrente, uma mulher chamada Gabriela, foi declarada vencedora e escoltada para fora da mansão. Eu, por outro lado, fui levado para o porão onde havia visto as celas. Consegui escapar meses depois, mas esse é outro capítulo que prefiro não contar ainda. O que aprendi nesse jogo é que o verdadeiro terror não vem do sobrenatural, mas do que as pessoas são capazes de fazer quando perdem sua humanidade. A mansão foi demolida, e os responsáveis desapareceram sem deixar vestígios. Mas toda vez que fecho meus olhos, revivo aqueles horrores, aqueles momentos de desespero, e me pergunto se algum dia recuperarei a paz que perdi lá. Meu nome é Gilmo, e o que eu estou prestes a compartilhar não é algo que eu falo com frequência. No entanto, se esta história puder servir de alerta para qualquer um, então vale a pena encarar as memórias.
Não se trata de amor como os contos de fadas pintam, mas sobre como um relacionamento tóxico pode se disfarçar de afeto, pouco a pouco, te despojar de tudo o que você é. Há 6 anos, minha vida era bonita e simples. Eu estava trabalhando como arquiteto, uma profissão pela qual eu era apaixonado, mas estava me sentindo solitário há algum tempo. Eu vinha de um longo relacionamento que terminou amargamente, e me refugiei no trabalho para evitar pensar no que deu errado. Foi nesse contexto que conheci Elisa, uma mulher que, a princípio, parecia quase perfeita. Sua energia preenchia qualquer espaço. Seu sorriso iluminava qualquer dia. Em poucos minutos de conversa eu já estava fascinado. Nós nos conhecemos em uma conferência sobre design sustentável. Ela se aproximou de mim primeiro, fazendo perguntas sobre meu trabalho, e antes que eu percebesse, estávamos em uma conversa difícil de interromper, animada e envolvente. Ela me contou sobre seus projetos, sua visão de mundo, e tudo nela parecia funcionar comigo. Foi fácil me apaixonar pelo seu carisma e entusiasmo. E quando ela pediu meu número para ficarmos em contato, senti que algo bom finalmente estava acontecendo na minha vida. Depois desse primeiro encontro, começamos a nos ver frequentemente. No começo, tudo era maravilhoso. Elisa era atenciosa, carinhosa e sempre parecia se importar comigo. Ela me apresentou aos seus amigos como se eu fosse alguém especial. Organizava planos para nós dois e me fazia sentir que, depois de tanto tempo, alguém finalmente via o melhor em mim. Mas, aos poucos, essa mesma dedicação começou a se transformar em algo mais sombrio. Elisa começou a influenciar minha vida de maneiras sutis. No começo, eram pequenos comentários, sugestões sobre como me vestir melhor ou quais restaurantes evitar. Depois, ela começou a questionar as pessoas com quem eu passava tempo. Dizia que alguns amigos não pareciam realmente se importar com meu bem-estar, que minha irmã também estava intrometida, ou que meu chefe não me valorizava o suficiente. No início, eu via isso como uma preocupação genuína. Quem não quer um parceiro que se importa? Mas, com o tempo, aquelas sugestões se transformaram em demandas. Uma noite, depois de sair com meus amigos, Elisa me perguntou por que eu precisava passar tanto tempo com eles. Ela disse que eu estava crescendo e eles não, que nosso relacionamento deveria ser minha prioridade. Eu não vi isso como algo negativo na época. Pensei que fosse um sinal do quanto ela se importava comigo. Então, comecei a desistir. Cancelei passeios, evitei mencionar conversas com amigas do trabalho e até recusei uma promoção porque significaria mais tempo longe de casa. Eu pensei que estava me sacrificando pelo relacionamento, mas, na realidade, estava perdendo a mim mesmo. Com o tempo, as críticas dela tornaram-se mais constantes. Se eu não fazia o que ela esperava, ela me acusava de ser egoísta ou de não a valorizar. Em uma ocasião, ela vasculhou meu telefone sem minha permissão e me confrontou sobre uma mensagem completamente inocente que eu havia trocado com um colega de trabalho. Ela me disse que não poderia confiar em mim se eu não fosse completamente transparente. Essa palavra, transparência, tornou-se a desculpa dela para invadir cada aspecto da minha vida. Logo, os argumentos começaram a escalar. Elisa tinha uma habilidade quase sobrenatural de transformar qualquer situação de cabeça para baixo. Se eu alguma vez tentasse apontar algo que me deixasse desconfortável, acabava pedindo desculpas a ela por fazê-la se sentir mal. Cada desacordo se tornava um teste do meu amor por ela. E eu, apavorado com o pensamento de perdê-la, sempre encontrava uma maneira de ceder. Elisa também começou a controlar minhas emoções. Se eu estivesse feliz com algo que não a envolvia, ela se mostrava distante, como se minha alegria fosse uma traição a ela. Se eu estivesse triste ou frustrado, ela fazia questão de que eu soubesse que meus problemas não eram nada comparados aos dela. Tudo girava em torno dela, e eu me acostumei a andar em um campo minado emocional, sempre preocupado em não aborrecê-la. Meus amigos e a família começaram a notar a mudança. Minha irmã Laura me confrontou um dia e disse que não me reconhecia. Ela me contou como Elisa me isolou e controlou. Mas, quando tentei falar com Elisa sobre isso, tudo mudou contra Laura. Ela me disse que minha irmã estava com ciúmes, que ela não queria me ver feliz.
Eu sabia lá no fundo que algo não estava certo, mas me convenci de que Elisa estava certa. Eu me disse que o amor exigia sacrifícios. O ponto de ruptura chegou numa noite, após uma discussão particularmente intensa. Elisa organizou um jantar com alguns amigos dela, e eu estava atrasado porque meu chefe me pediu para terminar um projeto urgente. Quando cheguei em casa, ela estava furiosa. A raiva dela não era apenas pelo jantar, mas por tudo que ela dizia que eu não estava fazendo bem. Naquela noite, ela jogou meu telefone contra a parede e quebrou uma lâmpada num acesso de raiva. Eu nunca tinha visto esse lado dela antes, e foi como se um véu tivesse caído dos meus olhos. Mesmo assim, não fui embora. Elisa me pediu desculpas no dia seguinte, chorando e prometendo mudar. Ela me disse que eu era o mundo dela e que não conseguia imaginar a vida sem mim. Eu queria acreditar nela. Queria pensar que as coisas poderiam melhorar. Mas toda vez que tentava imaginar um futuro juntos, sentia um peso insuportável no peito. O golpe final veio alguns meses depois, quando descobri algo que mudou tudo. Um dia, enquanto limpava a casa, encontrei um caderno que Elisa havia deixado em sua mesa. Nele, ela havia escrito pensamentos e reflexões sobre nosso relacionamento. O que eu li me deu um frio na espinha. Ela falou sobre como manipulou minhas inseguranças para me manter perto, como não confiava em mim, mas também não queria me perder. Foi como se tudo o que eu sentia, mas nunca fui capaz de articular, estivesse ali, escrito em suas próprias palavras. Naquela mesma noite, tomei a decisão de sair. Arrumei o essencial enquanto ela estava fora, deixando para trás tudo que eu não conseguia carregar. Não foi fácil. Elisa tentou entrar em contato comigo, primeiro com mensagens e depois aparecendo no meu trabalho. Mas algo em mim tinha mudado. Pela primeira vez em anos, vi claramente que merecia mais. Os meses que se seguiram foram um processo lento de reconstrução. Reconectei-me com minha família e amigos. Embora alguns laços fossem irreparáveis depois de tanto tempo, procurei ajuda para entender como cheguei tão profundamente em um relacionamento tão prejudicial e como poderia evitar que isso acontecesse novamente. Hoje, quando penso em Elisa, não sinto ódio, mas também não sinto nostalgia. Sinto apenas uma espécie de alívio, como se tivesse acordado de um longo e denso pesadelo. Aprendi que o amor não deve doer, que não deve consumir sua identidade ou isolá-lo do mundo. Se você está em um relacionamento que faz você se sentir menos, que te enche de dúvidas e te isola, quero que saiba que há uma saída. Não será fácil, mas recuperar sua liberdade e paz vale cada passo. Meu nome é Santiago, e o que eu quero dizer relacionado a essa experiência não apenas marcou um antes e depois na minha vida, mas também redefiniu o que eu entendo por responsabilidade e humanidade. Há 5 anos vivi uma experiência que me assombra até hoje. Era um dia aparentemente normal, mas que acabou virando um pesadelo que eu nunca esquecerei. Tudo começou com um plano simples. Uma escapada para as montanhas para fugir do estresse diário e aproveitar um dia ao ar livre. Eu escolhi uma trilha de caminhada que já havia visitado algumas vezes antes, um caminho sinuoso que levava a um lago escondido no meio das montanhas. Aquele lugar sempre foi meu refúgio, um espaço onde eu podia pensar claramente. Naquele dia, o clima estava perfeito. O sol brilhava e o ar fresco fazia cada respiração parecer revigorante. Chegando ao ponto de partida, fiquei surpreso ao perceber que quase não havia ninguém lá. O estacionamento estava vazio, exceto por alguns carros velhos. Imaginei que teria o lugar só para mim, o que, naquele momento, parecia ideal. A caminhada começou suavemente. As árvores altas formavam uma cobertura natural que filtrava a luz do sol, e os sons da floresta criavam uma trilha sonora relaxante. Eu andei em ritmo acelerado por 1 hora até chegar a uma bifurcação. Uma trilha levava ao lago, enquanto a outra levava a um cânion que eu nunca havia explorado. Fiquei curioso e decidi seguir o caminho menos percorrido, esperando descobrir algo novo. À medida que progredia, notei que o terreno tornava-se mais acidentado e íngreme. Não havia sinais ou marcadores claros indicando a direção, mas o desafio me empolgava. Continuei subindo até chegar a um ponto onde a trilha dava lugar a uma passagem estreita ao lado de uma ravina. O
O ar estava mais frio ali, e a sensação de isolamento era palpável. Foi então que ouvi um som que me fez parar no meio do caminho. Era um grito agudo penetrante, vindo de algum lugar mais adiante. Meu primeiro instinto foi pensar que alguém estava em perigo. Meu coração começou a bater mais rápido. Sem pensar bem, acelerei o passo em direção à fonte do som. À medida que avançava, os gritos ficaram mais claros, misturados com o que pareciam soluços. Finalmente, cheguei a uma clareira onde vi um homem agarrado desesperadamente a uma saliência rochosa à beira de cair no vazio. Aproximei-me com cuidado, tentando não assustá-lo mais do que ele já parecia estar. O homem, que soube depois se chamar Thomas, estava coberto de poeira e sangue. Ele parecia ter escorregado enquanto caminhava pela borda da ravina. Em seus olhos, pude ver um medo profundo. Tentei manter a calma e avaliar rapidamente a situação. A saliência a qual ele se agarrava não parecia forte o suficiente para segurá-lo por muito tempo. Decidi agir imediatamente. Deitei-me de bruços no chão e estendi meu braço em sua direção. Pedi que ele tentasse se impulsionar para se levantar enquanto eu o puxava. Sua mão estava fria e úmida, e percebi que ele mal tinha forças. Eu tentava manter o equilíbrio enquanto puxava ele para cima, mas o peso combinado com o terreno instável tornava a tarefa praticamente impossível. O tempo pareceu passar mais devagar. Cada segundo que passava aumentava a pressão. Senti meu corpo começar a ceder e temi que nós dois pudéssemos cair. Consegui fazer com que Thomas chegasse à borda e se segurasse com as duas mãos. Parecia que eu estava tendo sucesso, mas justamente quando pensei que estávamos seguros, o chão abaixo dos meus pés cedeu. Perdi o equilíbrio e caí para a frente, batendo nas pedras. Embora eu tenha conseguido agarrar uma rocha próxima, meu corpo ficou pendurado em um ângulo perigoso. Agora éramos duas pessoas lutando por nossas vidas à beira de um penhasco. Thomas tentava subir, mas seus movimentos eram desajeitados e desesperados. A rocha a qual eu estava me agarrando começou a rachar, e eu sabia que não aguentaria muito mais. Num momento de puro instinto, eu soltei e rolei para o lado, caindo com força sobre uma superfície mais estável. A partir dali, tentei ajudar Thomas novamente, mas já era tarde demais. Seus dedos escorregaram da pedra, e eu o vi cair. Seu corpo desapareceu em questão de segundos, e então o som surdo do impacto preencheu o ar. Eu congelei, incapaz de processar o que tinha acabado de acontecer. Minha mente repetia a cena várias vezes, como se procurasse algum detalhe que pudesse ter mudado o resultado. Finalmente, levantei-me e cambaleei, procurando um caminho para descer até o fundo do barranco. Eu precisava confirmar o que minha mente se recusava a aceitar. A descida foi lenta e cansativa. Cada passo era repleto de perigo, mas o peso da culpa me empurrava para frente. Quando finalmente cheguei ao fundo, encontrei Thomas imóvel entre as pedras. Seu corpo estava torcido de uma forma que não deixava margem para dúvidas. O silêncio ao redor dele era ensurdecedor. Peguei meu telefone para ligar para a emergência, mas o sinal era inexistente. Minha única opção era retornar ao ponto de partida para buscar ajuda. Antes de sair, ajoelhei-me ao lado dele e fechei os olhos, murmurando desculpas que sabia que ele nunca poderia ouvir. O retorno foi uma das experiências mais dolorosas da minha vida. Cada passo que eu dava parecia que eu estava abandonando. Quando finalmente cheguei ao estacionamento, vi um casal que acabará de chegar. Expliquei a eles o que havia acontecido, e eles chamaram os serviços de resgate, ao mesmo tempo em que me ofereciam água e algum conforto. O peso da culpa era interminável. Quando os socorristas chegaram, os guiei até o lugar onde Thomas havia caído. Eles recuperaram seu corpo com cuidado e profissionalismo, mas o vazio que senti dentro de mim não desapareceu. Um dos socorristas garantiu que havia feito tudo o que podia, mas suas palavras não aliviaram meu fardo. Mais tarde, descobri que Thomas era um professor de matemática que amava a natureza. Ele havia ido para a montanha naquele dia para limpar a mente depois de uma semana difícil. Era um homem gentil e generoso, disseram seus amigos e familiares. Pensar na vida que ele deixou para trás, nas pessoas que o amavam e agora estavam sofrendo por sua perda, me dilacerou por dentro. Desde aquele dia, tenho tentado encontrar conforto no fato de que fiz o melhor que pude.
Mas a verdade é que a lembrança da queda de Thomas ainda me assombra. Toda vez que vejo uma ravina ou ouço o vento passando pelas árvores, revivo aqueles momentos. A montanha, que antes era meu refúgio, agora é um lugar cheio de fantasmas. Já voltei algumas vezes, não para caminhar, mas para deixar flores no local onde Thomas passou os seus últimos momentos. Essa é minha maneira de honrar sua memória e de lembrar a mim mesmo que a vida é frágil e que às vezes até as nossas melhores intenções não são suficientes. Meu nome é Rafael. E, embora eu nunca tenha sido uma pessoa supersticiosa, há algo sobre dias chuvosos que agora me dá um nó no estômago. Eles costumavam ser reconfortantes, uma boa desculpa para ficar em casa com o café quentinho e aproveitar a calma que a chuva traz. Mas tudo isso mudou no dia da vida da minha esposa Mariana, e a minha ficou escura e assustadora, uma reviravolta que eu nunca imaginei que enfrentaria. Era uma terça-feira cinzenta, daquelas em que as nuvens parecem devorar o céu e o som da chuva acompanha cada pensamento. Mariana e eu decidimos ir ao médico naquela manhã, para um check-up de rotina que estávamos adiando. Ela estava cansada ultimamente, algo que nós dois atribuímos ao seu trabalho como professora. Mariana sempre foi uma mulher forte, cheia de energia e otimismo. O sorriso dela era meu refúgio, e seu riso, o som mais lindo que eu conhecia. Mas, nos últimos meses, essa energia havia desaparecido. Houve dias em que ela mal conseguia sair da cama. Sua pele, antes radiante, tinha assumido uma tonalidade pálida, e seus olhos, sempre cheios de vida, pareciam sem graça. Eu insisti que fossemos ao médico. Ela, como sempre, tentou minimizar, mas finalmente concordou. Eu nunca pensei que essa decisão levaria a um dos testes mais difíceis de nossas vidas. Chegamos ao hospital cedo, sob uma chuva constante que parecia não querer parar. Enquanto esperávamos na enfermaria, o som da água batendo nas janelas era o único barulho que quebrava o silêncio constrangedor entre nós. Mariana segurou minha mão, mas eu pude sentir seu nervosismo. Tentei tranquilizá-la com palavras, dizendo a mim mesmo que provavelmente era algo menor, talvez estresse ou anemia, algo que poderia ser corrigido com uma mudança na dieta ou umas férias. O médico a examinou e ordenou uma série de testes. Ele nos disse para voltarmos em algumas horas para pegar os resultados. Decidimos esperar em uma cafeteria próxima. Lembro-me de pedir 2 cafés, mas não experimentei o meu. Mariana tentou sorrir como se tudo estivesse normal, mas a tensão em seus ombros atraiu. Conversamos sobre coisas triviais, evitando falar sobre o que ambos temíamos. Quando finalmente voltamos para o consultório, a atmosfera havia mudado. O médico, que antes nos cumprimentou com um sorriso profissional, agora olhava sério, quase sombrio. Pediu que nos sentássemos. Quando começou a falar, cada palavra foi como um golpe direto no peito. Mariana tinha um tumor. Era agressivo e avançado. As palavras ecoaram na minha cabeça como um eco sem fim. Câncer, metástase, tratamento imediato. Olhei para Mariana, esperando vê-la desabar, mas ela permaneceu em silêncio, absorvendo as notícias com uma calma assustadora. Eu, por outro lado, senti o chão abrir-se sob meus pés. Como isso poderia ser possível? Ela era jovem e saudável. Tínhamos planos, sonhos. Tudo parecia desmoronar em um instante. O médico explicou as opções: quimioterapia, radioterapia, cirurgia. Tudo parecia frio, técnico, como se ele estivesse falando de outra pessoa. Saímos do hospital sob uma chuva mais forte do que antes. Não dissemos nada no caminho para casa. O som das gotas batendo no telhado do carro foi a única coisa que quebrou o silêncio. Naquela noite, Mariana e eu sentamos na sala de estar nos abraçando. Finalmente, ela chorou, e eu chorei com ela. Naquele momento, entendi que não estávamos enfrentando apenas uma doença, mas também uma luta contra o tempo, o medo e a incerteza. Sabíamos que a estrada seria longa e dolorosa, mas não tínhamos escolha. Os dias seguintes foram um turbilhão de consultas, exames e decisões difíceis. Mariana iniciou o tratamento logo depois, e com isso veio uma nova realidade para nós. A quimioterapia a enfraqueceu a ponto de ela mal conseguir ficar de pé. O cabelo dela,
que ela tanto amava, começou a cair. Mas não foi isso que a afetou mais. O que realmente a devastou foi a perda da independência. Mariana, que sempre foi autossuficiente, agora dependia de mim para tudo, desde cozinhar até ajudá-la a se vestir. Eu tentei permanecer forte para ela, mas havia noites em que me trancava no banheiro para chorar silenciosamente. Eu me sentia impotente, apavorado com a possibilidade de perdê-la. No entanto, no meio de todo esse caos, também descobri uma força em nós que eu não sabia que existia. Mariana, mesmo em seus momentos mais fracos, encontrava uma maneira de sorrir. Ela me dizia que não podia desistir, não por si mesma, mas por nós. Os meses se passaram, e cada dia era uma batalha. Houve momentos de esperança, como quando os médicos nos disseram que o tratamento estava funcionando, que o tumor estava encolhendo. Mas também houve recaídas, infecções e noites sem fim no hospital. Aprendi a conviver com o medo constante de uma ligação no meio da noite, de um exame trazendo más notícias. Um dia, enquanto estávamos no hospital, Mariana olhou para mim e disse que queria sair para sentir a chuva. Eu protestei, preocupado com sua saúde, mas ela insistiu. Ajudei-a a levantar. Com dificuldade, levei-a para um pequeno jardim no centro do edifício. Lá, sob a chuva fina, eu a vi fechar os olhos e levantar o rosto para o céu. Naquele momento, ela parecia em paz, como se a chuva a purificasse de toda dor e tristeza. Foi um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, ainda podemos encontrar beleza. Mariana me ensinou isso. Ela me ensinou que a vida não é medida pelos dias que temos, mas pelo que fazemos com eles. Hoje, enquanto falo sobre isso, Mariana continua lutando. Houve vitórias e derrotas, dias bons e ruins, mas seguimos em frente juntos. Não acho a chuva tão reconfortante como costumava ser, mas também não me aterroriza. Agora vejo a chuva como um símbolo de resiliência, da capacidade humana de suportar o inimaginável e continuar avançando. Nossa história não é única, mas é nossa. É uma prova de amor, de força e da esperança que pode ser encontrada mesmo nos dias mais cinzentos. E, embora eu não saiba o que o futuro reserva, sei que enfrentaremos o que vier juntos, sob quaisquer tempestades que a vida jogue em nós. Meu nome é Félix, embora eu nunca quisesse falar sobre isso. A sombra do que aconteceu há 2 anos me assombra constantemente. Esta é a história da perda do meu filho, Maurício, e da angústia que me consome todos os dias desde aquele terrível evento. Tudo começou em uma tarde chuvosa de outubro, daquelas em que parece que o céu vai desabar a qualquer momento. Como em todos os dias, eu estava trabalhando no meu escritório quando recebi uma mensagem do Maurício, uma mensagem tão normal quanto qualquer outra. Maurício era um garoto inteligente, cheio de vida e com um coração que não cabia no peito dele. Desde que era um garotinho, ele já mostrava uma maturidade incomum para a idade. Ele amava fotografia, passava horas capturando momentos com sua câmera e muitas vezes me mostrava suas fotos, sempre buscando minha aprovação. Apesar das nossas diferenças, nós sempre nos entendemos e nosso relacionamento era, para dizer o mínimo, o melhor possível. Naquela época, ele escreveu para me contar que estava no shopping e que tinha comprado algo que precisava para um projeto da escola. Aquele dia parecia ser como qualquer outro. Lembro-me que aquela mensagem me fez sorrir. Fiquei feliz que ele estava tomando a iniciativa em seus estudos. Mas, depois disso, nunca mais ouvi falar dele. Tentei ligar várias vezes, mas o telefone tocava e ninguém atendia. No começo, pensei que ele devia estar sem bateria ou talvez estivesse no cinema, como às vezes fazia, desconectado por algumas horas. No entanto, à medida que as horas passaram, algo dentro de mim disse que algo não estava certo. Foi então que o medo começou a se instalar no meu peito, como uma presença invisível, mas avassaladora. Decidi sair do trabalho e fui direto para o shopping onde ele me disse que estaria. Durante a viagem, minha mente criou milhares de possíveis cenários, todos mais aterrorizantes que o anterior. Meu celular continuava sem tocar e o tempo parecia se arrastar mais do que o possível. Quando cheguei, o shopping estava cheio de gente, como sempre naquela hora do dia. Procurei por ele em todos os lugares,
esperando vê-lo saindo de uma loja ou caminhando no meio da multidão, mas ele não estava lá. A sua ausência foi total e o sentimento de mal-estar cresceu enquanto eu caminhava pelos corredores do local. Depois de quase uma hora de busca infrutífera, decidi que seria melhor entrar em contato com a segurança. Talvez ele tivesse deixado o telefone em algum lugar ou sofrido um acidente sem meu conhecimento. Expliquei a situação a um dos guardas, que me acompanhou até o escritório de segurança para verificar as câmeras. Foi ali que tudo se tornou um redemoinho. As imagens mostraram Maurício caminhando calmamente pelo shopping, como havia me dito na mensagem. No entanto, algo não estava certo. As últimas imagens mostraram-no sendo abordado por um homem no estacionamento. Um homem que eu não reconheci, que parecia estar esperando a chegada dele. Aquele momento foi a primeira indicação de que algo horrível estava acontecendo. O guarda se ofereceu para me ajudar a procurar mais, mas a sensação de desamparo me envolveu. Enquanto caminhávamos, recebi uma ligação no meu telefone. Era uma voz desconhecida, com um tom baixo que gelou meu sangue. O homem me disse que, se eu quisesse ver meu filho novamente, deveria seguir suas instruções, sem fazer perguntas. Claro que meu coração parou. A única coisa que consegui pensar naquele momento foi que alguém o havia sequestrado. A angústia me invadiu como um gigante soco. A partir daquele instante, as instruções que recebi foram claras e concisas. Ir para um parque longe da cidade, esperar ali, sem chamar a polícia, sem alertar ninguém. Foi uma corrida contra o tempo, e não havia margem para erro. Enquanto eu dirigia para o parque, minha mente continuava se perguntando quem poderia estar por trás de tudo aquilo. Eu não conseguia entender porque alguém iria querer machucar Maurício. Ele não era um menino que tivesse inimigos, pelo menos não que eu soubesse. Quando cheguei ao parque, a noite já estava presente. Eu estava completamente sozinho, cercado apenas por árvores e escuridão. Minha respiração era profunda e forçada, enquanto meus olhos examinavam o lugar em busca de qualquer sinal de vida. Decidi seguir as instruções ao pé da letra, mas minha mente ficava pensando em como eu tinha chegado àquele ponto. Enquanto esperava, senti arrepios percorrerem minhas costas. Algo não estava certo. A ligação, as instruções, tudo parecia algo saído de um pesadelo. De repente, um carro apareceu no horizonte, aproximando-se lentamente. Não era o tipo de carro que se espera ver naquela hora, e isso me fez sentir ainda mais vulnerável. O carro parou a alguns metros de onde eu estava, e dali saiu o homem que tinha sido visto seguindo Maurício. Ele era alto, usava uma jaqueta escura e uma máscara que não deixava eu ver seu rosto. Antes que eu pudesse reagir, ele fez sinal para que eu me aproximasse. Fui até ele, e foi então que vi algo que jamais quis ver antes. No banco de trás do carro, Maurício estava deitado, inconsciente, parecendo fraco, como se não tivesse conseguido se defender. Os olhos do meu filho estavam fechados e seu rosto coberto de marcas que eu não sabia como interpretar. O homem me disse que, se eu quisesse vê-lo vivo, teria que pagar uma quantia de dinheiro que era impossível para mim reunir. Naquele momento, minha mente ficou nublada. O desamparo e o terror me consumiam por dentro, mas eu não tinha nada que pudesse fazer. A única coisa que importava para mim naquele instante era salvar meu filho, mesmo sem ter os recursos para isso. Tentei negociar, mas o homem não estava disposto a ceder. Naquele momento, Maurício acordou brevemente e nossos olhos se encontraram. Eu não consegui suportar. Vê-lo assim, vulnerável e tão pequeno, me despedaçou completamente. Mas o desespero me levou a fazer o impensável. Enquanto o sequestrador estava distraído por um momento, tentei me aproximar da porta do carro com a intenção de agarrar Maurício e fugir. Foi um erro fatal. O homem me viu mover, num piscar de olhos, saltou sobre mim. A última imagem que tenho daquela noite é o rosto sombrio dele quando me bateu, com a raiva nos olhos. No meio da confusão, o som de um tiro quebrou o silêncio e tudo desapareceu. Eu acordei no hospital, meu corpo machucado, mas com apenas uma pergunta na mente: onde estava meu filho? A polícia me informou que o sequestrador havia escapado, mas Maurício não sobreviveu. A notícia de sua morte me atingiu como uma adaga no coração. Eu não pude fazer nada. Não consegui salvá-lo.
Não poderia ser o pai que ele precisava. O vazio deixado pela sua ausência nunca será preenchido. Todos os dias acordo imaginando se poderia ter feito algo diferente. Hoje, 2 anos depois, ainda procuro respostas, mas sei que nunca as encontrarei. A culpa me consome. As noites são longas. Toda vez que fecho meus olhos, eu o vejo lá, no banco de trás do carro, seus olhos cheios de medo, esperando que o pai chegasse para salvá-lo. Mas eu não pude.